Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão das nossas palestras de terça-feira aqui do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que frequentam a casa fisicamente, frequentavam, né? Porque agora, infelizmente, não estamos podendo ter esse contato físico, e que continuam agora nos encontrando pelas mídias sociais da nossa casa, né? Através dessa ferramenta maravilhosa chamada internet. Então, para que a gente continue nossos trabalhos, divulgando a doutrina espírita, levando consolo a todas as pessoas que necessitam, inclusive para nós mesmos, estamos dando essa continuidade nesse trabalho e trazendo aqui sempre um expositor com algum tema, algum assunto bem importante para que a gente procure sempre se esclarecer ainda mais, tá? Para essa noite, tenho aqui grandes e queridos amigos para trabalharmos juntos, e eu vou convidá-los, já colocando aqui na tela, o meu querido amigo Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Carlinhos. Também tenho aqui a Priscila. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. E a nossa palestrante de hoje, que é a Raquel Zarpelon. Tá? Raquel... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês novamente. A gente que agradece, Raquel. Raquel que falará hoje um assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para começar, vou pedir para que o meu amigo Luiz faça a leitura de uma pequena mensagem. Luiz, é com você. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este era rebelde e até praguejava. Recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que a pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscá-la conforme ensino de Jesus. Buscai e acharei, batei e abri-se-voá. Devemos, portanto, dizer a nossa parte
que Deus nos ajudará e no que estiver ao nosso alcance resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Obrigado, Luiz. Agora convido a Priscila para fazer a nossa prece inicial. Convido a todos que fechem os seus olhos, unam as suas mãos, acalmem os pensamentos, acalmem a respiração e possam sentir a energia que há em nossas mãos. Elevemos as nossas intenções a Deus, num pedido profundo de que a humanidade se acalme, para que possamos enxergar que para tudo há solução, há luz. Nunca estamos sozinhos. Que a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas intenções iluminem a todos os nossos irmãos que estão ao nosso redor, começando pelo nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e se estenda por todo o mundo numa onda de luz, de paz, esperança. Agradecemos por esse momento grandioso de estarmos na Terra. Ensina-nos, Senhor, a caminhar na sua direção, a agradecer, que nada nos falte. Se não falta para os pássaros e para as plantas, não faltará para os seus filhos. Que tenhamos a confiança e a serenidade que teve Jesus quando passou pela crucificação. Sendo assim, Senhor, que hoje, quando for repousar, que o meu espírito possa ir ao encontro dos bons espíritos e que eu tenha orientação para poder continuar seguindo amanhã, depois, perseverante, esperançoso, com fé em Deus e acreditando num futuro melhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Priscila. Então agora passo a palavra para a nossa palestrante da noite, nossa expositora, que é a Raquel. Raquel, então, portanto, agora é com você. Muito obrigada, Carlinhos, obrigada, Luiz, Priscila, pelas palavras tão belas, né? Então, hoje, como bem disse o Carlinhos no início da nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25. O título desse capítulo chama-se Buscai e Achareis, e o início dele fala sobre ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, né? Então, nós vamos refletir hoje sobre o que é essa busca, né? O que Jesus nos trouxe como ferramenta, vamos dizer assim, para que nós possamos chegar, alcançar algum objetivo, né? Conquistar a nossa evolução. Então, o texto é belíssimo, é um texto que não é muito longo, convido a todos para que possam ler no momento adequado, e eu vou ler apenas o texto evangélico aqui para que vocês possam entender ao que ele se refere, né?
Então, em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, ele diz que Jesus, né, nos trouxe a seguinte mensagem: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dos bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, quando nós buscamos, através da prece, num momento de grande aflição, algum pedido, né? Nós pedimos a Jesus, pedimos aos nossos amigos espirituais, pedimos a Deus que nos ajude, né? Ele aqui nos traz justamente essa reflexão de que sempre Deus vai nos dar o que mais nós precisamos, né? Nem sempre nós achamos que aquilo que nós estamos recebendo é o que nós gostaríamos de receber, mas possivelmente seja algo que nós precisamos receber. Por quê? Porque são situações que nós passamos na nossa existência e que nós precisamos aprender algo, né? Então, esse buscar e achareis, que é o título do capítulo, é bem similar ao ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, quando o Luiz leu a mensagem, né, daquele que estava tentando desatolar a carroça, né, do atoleiro, ele estava fazendo um esforço, né? E ao ler esse texto, eu lembrei daquela lição que está no livro Primícias do Reino, pelo espírito da Amélia Rodrigues, com a psicografia do Divaldo Franco, que conta a história da mulher hemorroíça. É um texto belíssimo também, indico a todos para ler, em que ela, precisando da cura para sua moléstia, ela foi até Cafarnaum, em busca de Jesus. E quando ela estava no meio da multidão, ela não conseguia chegar a Jesus, porque ela tinha muita fé, ela acreditava que ela realmente iria conseguir a cura, né? E ela, chegando muito próxima a Jesus, não conseguindo pedir a ele, falar com ele, ela conseguiu tocar na túnica, né, nas vestes de Jesus. E ela ficou curada. Ela sentiu uma emoção no momento e ela ficou curada. E Jesus perguntou a Pedro: quem foi que me tocou? E Pedro falou: como assim, Jesus? Tem uma multidão ao seu redor, né? Todos estão te tocando. Não, mas alguém me tocou, e porque eu senti que de mim saiu uma virtude. E essa mulher, ela tinha tamanha fé que ela foi curada. E Jesus responde a ela, né, que a sua fé te curou. E até que ponto nós temos essa fé no nosso dia a dia, nas nossas conquistas diárias, nas nossas buscas, né? Quem acorda pela manhã já com o dia totalmente ganho, né? Nós acordamos com o dia por viver, né? Nós acordamos ainda com muitas coisas por fazer. E como será o nosso dia, né? Então, nós temos que nos preparar para esse dia, né? De que forma nós vamos nos preparar? Então, a oração é um momento muito importante, né? Antes de começar qualquer atividade diária, fazer uma prece, mesmo simples. Não precisa um ritual, não precisa nada muito elaborado, mas uma prece simples que nós façamos, né? E isso vai fazer com que nós melhoremos nosso estado mental, nossa vibração, e nós possamos enfrentar o dia com mais serenidade. E o evangelho nos traz muita força nesse sentido, porque permite que nós possamos, através desse preparo que nós temos, compreender como nós devemos agir também. Então, Jesus foi um espírito mais puro que esteve aqui na Terra, ele não apenas trouxe os ensinamentos, mas ele vivenciou esses ensinamentos. Então, nesse sentido, eu acredito, né, e a doutrina espírita também nos ensina que os ensinamentos de Jesus é para nós vivenciarmos esses ensinamentos. E nós estamos passando por um período em que é muito importante que nós tenhamos essa consciência. E mais à frente, nesse mesmo texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem uma correlação dessa nossa busca, né, a busca que nos move, que nós queremos como buscar, com a lei do trabalho e com a lei do progresso. E nesse sentido, eu considero importante nós lembrarmos que somente evoluímos como humanidade por constantemente nós sentirmos a necessidade física de trabalhar.
Quantos de nós estamos em casa, nesse momento de pandemia, de isolamento, sentindo a falta do convívio com outras pessoas, a falta do trabalho, né? Não apenas por questões financeiras, não apenas para o nosso sustento, né? Mas que nós precisamos desse convívio, essa a energia que nos move ao progresso, né? Então, o trabalho, ele faz também com que nós tenhamos mais conforto físico, né? Então, quando nós trabalhamos, nós conseguimos conquistar muitas das benesses que nós temos através do trabalho. E nesse sentido, nós também podemos analisar como vivíamos alguns séculos e como vivemos hoje. Muitas pessoas na humanidade pensam que nós não estamos evoluindo, mas sim, né, nós estamos evoluindo e muito. A evolução acontece nos dias de hoje, na minha forma de ver, a olhos vistos, né? Porque o homem que na infância da humanidade, ele só aplica a sua inteligência, o que ele tem de conhecimento, o que ele tem de recurso, né, até instintivo, mas também a sua inteligência, ele vai em busca do quê? Do alimento, né, do meio de se proteger das intempéries, como se defender dos inimigos, mas Deus nos deu algo a mais, né, porque nós temos algo a mais do que tem, por exemplo, um animal. Nós sempre buscamos esse progresso, nós queremos melhorar, e é nessa busca que nós, utilizando da inteligência, nós conseguimos conquistar o aperfeiçoamento da ciência. Por quê? É através da ciência que nós conseguimos suprir o que nos falta, né? Então, nós criamos uma necessidade física ou emocional, né? E nós, através dessa necessidade física, Deus nos dá a condição de conquistarmos esse progresso da humanidade. E nós podemos observar que todo o progresso tecnológico que nós temos hoje, né, que nos cerca, nos leva o ser humano a uma conquista do quê? De maior longevidade. Então, no início do século XX, a nossa taxa a idade máxima que o homem chegava era bem menor do que é hoje, né? Então, hoje nós conseguimos viver mais tempo e com saúde, né? Independente, vamos tirar esse momento pelo qual nós estamos passando, mas nós conseguimos viver mais tempo e com mais saúde. Mas mesmo se observarmos esse momento que nós estamos vivendo hoje, nós podemos lembrar que, apesar dessa situação angustiante que nós estamos vivenciando devido à pandemia, nós podemos dizer que Deus permitiu ao homem a conquista do acesso a essa descoberta da vacina contra a Covid-19 de uma forma muito rápida. Vocês vejam, em um ano já veio a vacina, né? E o que nós podemos pensar nisso? Somente o ser humano deu um insight, teve uma ideia boa e veio a vacina do nada? Não. Nós temos em nosso meio, tanto encarnados quanto desencarnados, espíritos muito bem preparados para esse fim. Então, olha a providência divina agindo para nos levar ao progresso, né? Então, mas nós não podemos nos acomodar. Nós temos que ir em busca desse progresso. Nós temos que nos esforçarmos para que o progresso aconteça. Nós não podemos ficar parados, senão ele não vai acontecer. E nesse sentido, eu estava refletindo um dia desses, como nós evoluímos sempre quando nós estamos passando por dificuldade, né? É como se nós tivéssemos, através de sair da zona do conforto, um empurrão para nos tornarmos mais fortes, né? Então, uma sociedade que passa por muitas facilidades, uma geração que passa por muitas facilidades, a dificuldade maior é no sentido dessa geração se fortalecer e criar novos caminhos, né? Então, está muito fácil, muito simples, não ocorre uma evolução da forma como deveria. Então, essa dificuldade pela qual nós estamos passando está nos fortalecendo também, né? Então, nós devemos sempre procurar ver que nós estamos vivendo uma época de muito crescimento, principalmente interno, mas de muito crescimento moral, porque nós temos que olhar para o próximo, nós temos que refletir sobre o que está ocorrendo, se o que está acontecendo tem um motivo, tem uma razão, né? Isso é muito importante. E eu gostaria de trazer aqui para vocês, na questão do progresso, que no Livro dos Espíritos tem um capítulo todo que fala sobre isso, inclusive o nome do capítulo é a Lei do Progresso, é o capítulo 8, e entre as questões 776 e 802, os Espíritos nos falam sobre esse progresso. Eu vou trazer para vocês apenas duas questões
que falam sobre a marcha do progresso. Na questão 779, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem do mesmo modo e simultaneamente. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Essa resposta é de uma sabedoria, né? Por quê? Porque faz com que nós reflitamos no seguinte sentido: se o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, quer dizer, é algo inerente ao homem. Nós buscamos o progresso de forma muito natural, nós não queremos nos acomodar. Ninguém quer ficar parado, nós queremos evoluir, nós queremos um dia chegar a espíritos iluminados, né? Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Então, cada um progride de uma forma. Tá, mas se eu conseguir progredir um pouquinho a mais e o meu irmão não conseguiu, o que eu devo fazer? Devo auxiliar aquele que não progrediu a também caminhar ao meu lado, né? De que forma? Através do contato social. Hoje, em tempos de pandemia, eu não consigo ter esse contato social tão próximo, mas eu consigo através das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? E da mesma forma, acima de mim, espiritualmente, tem muitos espíritos que evoluíram muito mais do que eu. Eu fiquei parado em alguns momentos, e outros espíritos evoluíram mais do que eu. Aí esses espíritos me ajudam a evoluir, né? Então, da mesma forma como eu ajudo, eu sou ajudada. Da mesma forma como eu sou ajudada, eu devo ajudar. Nós não somos ilhas, nós não somos sozinhos na humanidade, nós precisamos um do outro, né, uns dos outros. Então, o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Nós precisamos uns dos outros. Aí, na questão 785, olha só que interessante. Kardec pergunta, tá, nós queremos evoluir. Então, Kardec perguntou, qual é o maior obstáculo ao progresso? Gente, minha resposta é longa, mas eu vou falar só o comecinho. O orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas da humanidade, né? Então, o ser humano demora a evoluir, demora a crescer, nós ficamos atrasados, porque somos muito orgulhosos ainda e pensamos apenas em nós, né? Então, quando nós deixarmos de olhar apenas para o nosso próprio umbigo, apenas para as nossas dificuldades, achando que tudo que conquistamos é fruto do nosso próprio esforço e não é o auxílio também do plano espiritual, nós não iremos progredir. Nós precisamos reconhecer que nós temos que diminuir o nosso orgulho, conquistar a humildade. De que forma? Através desse convívio com os outros, a empatia, o estudo, né? Conhecerás a verdade vos libertará. Então, quando nós estudamos, nós conseguimos desenvolver no nosso íntimo outros sentimentos muito mais nobres do que se nós ficarmos também parados no sentido do estudo, né? Então, não é só questão do trabalho físico, mas o estudo é fundamental, né? E nesse sentido também, mais à frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, os Espíritos também nos trazem que, reforçando, né, que os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Gente, nós somos constantemente auxiliados pelos nossos espíritos amigos, anjo da guarda, espírito protetor, nós estamos constantemente, mesmo nesse sentido que nós estamos vivendo essa situação tão difícil na nossa sociedade, na humanidade como um todo, a espiritualidade está ao nosso lado. Quem tem que buscar a conexão com a espiritualidade superior somos nós, gente, através da oração, da meditação, da leitura salutar, fugindo dessas notícias ruins, né? Fugindo de comportamentos que nos induzem ao medo, à revolta, a sentimentos menos nobres. Quem tem que fazer essas escolhas somos nós, né? Se nós queremos evoluir, nós temos que fazer a escolha do caminho que vai me levar a essa evolução. É o caminho do bem,
é o caminho do amor ao próximo, né? Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, a caridade, né? Então, é esse caminho que eu tenho que buscar, né? E então, nesse sentido também, Jesus sempre nos leva, né, através do seu exemplo, a realmente empreender o nosso esforço na nossa melhora, na nossa correção íntima, né? Então, nós temos que cultivar no nosso íntimo bons sentimentos e, no nosso dia a dia, bons comportamentos. Gostaria também de comentar com vocês sobre o que nós temos que buscar esse auxílio aos nossos familiares, aos nossos companheiros que estão ao nosso lado, porque isso nos enriquece como seres humanos, né? Então, a caridade nos leva a essa conduta cada vez mais pródiga, né? Mais feliz. A felicidade, acho que talvez seja a palavra certa que descreve esse comportamento. E uma coisa bem importante que eu considero, né, é que quem procura alguma coisa faz de tudo que está ao seu dispor para que esse objetivo aconteça. Então, quando nós somos determinados, nós vamos fazer de tudo para movimentar os recursos para encontrar este objetivo, né, alcançar este objetivo. Eu gostaria de trazer também para vocês um outro livro que eu gosto muito, que é o livro Jesus e o Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, que é do nosso querido médium Divaldo Franco, a psicografia dele, né, do espírito de Joana de Ângeles, onde no capítulo A Busca, a Joana de Ângeles também nos traz esse ensinamento de uma forma um pouco mais profunda, até eu poderia dizer, né? Ela diz assim que antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade eu almejo. Então, tá bom, eu tenho um objetivo, eu tenho que buscar para alcançar aquele objetivo. Mas para que eu estou buscando isso? Qual é a finalidade desse objetivo que eu quero alcançar? É realmente para um bem? Vai me fazer melhor? Vai me auxiliar de alguma forma? Vai auxiliar outras pessoas, né? Então, não apenas buscar, mas saber para que é esse objetivo, né? E ela faz uma chamadinha aí bem importante, que a Joana, querida, ela nos fala assim, que ao afadigar-se pela conquista das coisas, planejando reunir valores materiais, que se transforma em pesada carga, transferindo-se de um para outro estado do desejo de ter mais, não constitui objetivo legítimo para a busca. Essa busca pelos valores materiais, ela diz assim que deixam frustração e vazio existencial. Então, o que nós devemos buscar? Né? Ela nos incita a essa reflexão. E ela conclui esse pequeno trecho, que ela fala assim, que a busca na acepção da psicologia profunda é um intenso labor do autoaprimoramento, da autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa geradora da ignorância e do sofrimento. Ou seja, nós temos que ajudar o próximo, nós não estamos sozinhos, nós vivemos num lar muitas vezes conflituoso, tem filhos, problemas, tem situações difíceis, né? O patrão, a funcionária, ou seja lá quem for, nós convivemos com pessoas que nos fazem repensar algumas coisas, né? Nem sempre nós conseguimos manter o nosso nível de vibração mais elevada, nossa calma, né? Mas é uma busca, sabe? É uma busca incessante, que nós não podemos regredir nesse sentido de nos acomodarmos. Nós temos que insistir realmente. Se precisar de ajuda, nós temos ajuda na casa espírita, nós temos ajuda junto aos amigos, e nós temos que procurar, né? Apenas a oração, apenas essa minha conversa com Jesus não está suprindo, então eu preciso conversar com mais alguém, né? Então vamos buscar a nossa casa espírita, né? Tem os recursos, mesmo com esse distanciamento, a Casa Francisco de Assis tem condições de ajudar a todos que buscarem esse auxílio, né? Então nós temos como nos abraçarmos, vamos dizer assim, mesmo à distância, para nos auxiliarmos. Essa necessidade que nós temos de estarmos juntos uns aos outros, de sermos acarinhados, né, mesmo estando distantes. Então, esse é um convite até que eu faço a todos vocês, para que nós possamos usar esses canais para nos sentirmos melhor,
né? Mesmo que muitas vezes nós precisamos de uma palavra amiga, né? Para nos auxiliar nessa busca que nós temos no nosso dia a dia. E para concluir, então, eu gostaria de colocar duas frases aqui que eu achei muito bacana, que se resolver buscar com afinco a sua libertação de vícios e mediocridades, fatalmente atingirá essa meta. Então, nós temos que querer, nós temos que planejar essa busca, é uma busca que vai me levar a um enriquecimento moral, espiritual, então eu vou realmente na conquista, né? Vai levar o progresso da humanidade, vai levar o progresso daqueles com quem eu convivo, né? Vai tornar a minha casa mais agradável, né, meu lar mais agradável, eu vou adquirir mais conhecimento, através do estudo eu vou poder auxiliar outras pessoas, então eu tenho que realmente me empenhar e conquistar, né? E o resultado sempre será uma dignidade espiritual que o acompanhará para sempre. Gente, todas as conquistas do nosso espírito são para sempre. Nós nunca deixaremos de ter essa conquista quando retornarmos à pátria espiritual, que não sabemos quando será, né? Pode ser logo, pode ser daqui a muitos anos, mas quando nós retornarmos à pátria espiritual, que seja um retorno de nós possamos olhar para a nossa vida aqui na Terra e dizer, cumpri, né? Eu pedi ajuda a Jesus, pedi ajuda aos bons espíritos, pedi a Deus que me auxiliasse, mas eu fui atrás, eu busquei, eu me empenhei, eu me ajudei e ele também me ajudou, né? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje como reflexão desse estudo do Evangelho. E nesse momento eu gostaria de convidar vocês, então, que estão nos seus lares, né? Mas que nós estamos conectados aqui numa rede de amor, de luz, os nossos amigos espirituais da Casa Francisco de Assis. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazer a prece. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos vocês que fechem os olhos, que procurem respirar profundamente, acalmar os seus corações e sentir no íntimo de cada um de nós está uma luz. Essa luz está pulsando, está brilhando, está nos dizendo que ela quer nos levar para uma vida melhor, para um caminho melhor do bem, do amor. Essa luz não apenas ilumina o nosso caminho. Essa luz nos dá força, nos traz alegria, nos traz força de vontade para enfrentar as dificuldades. Nós queremos te agradecer, Jesus, por nos mostrar que essa luz está dentro de cada um de nós, que nós somos essência divina e podemos, sim, ser felizes aqui na Terra. É uma conquista, é uma busca que temos no nosso dia a dia, mas sim, nós iremos conquistar. Queremos te agradecer, Jesus, por todas as bênçãos recebidas, pelas dificuldades que nos fazem evoluir, nos levam ao crescimento moral e espiritual, pelo progresso que temos em nossas vidas. E pedir, ó Pai, pedir, Jesus, que envolva toda a humanidade em raios de luz, de amor e de bondade, para que possamos superar essas dificuldades que estamos vivendo, para que o despertar do homem novo no nosso íntimo seja um despertar glorioso, seja um despertar de amor ao próximo, de luz, de caridade, que possamos assim seguir seu caminho com consciência, no bem e no amor. Que a sua luz e o seu amor seja derramada sobre todos os lares que aqui estão conectados, sobre os lares daqueles irmãos que sofrem, que estão doentes e que ainda não te conheceram. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Raquel. Lindas palavras, linda prece. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado também a Priscila por ter feito tão lindamente a nossa prece inicial. Meu querido amigo Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente, estreando com a gente nas nossas palestras. Espero contar muito com você em outras oportunidades. Valeu mesmo. E a você que está aí em casa, essa palestra fez sentido para você? Será que não faz sentido para alguém que você conheça? Leve essa palestra, divulgue para alguém que esteja precisando. Vamos acalentar os corações que estão tão necessitados por aí,
tá? Então, mas para isso, lembre-se que você pode acessar essa palestra pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, tá? E também acompanhar as nossas notícias da casa pelo nosso site www.cefa.org.br. Inclusive lá no site há informações sobre o atendimento fraterno e como que ele está acontecendo agora nesse momento de pandemia, tá bom? De forma virtual, de forma distanciada. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa reunião hoje, a vocês aí de casa. Espero revê-los numa próxima. Fiquem em paz, paz e bem a todos. E até lá.